Muito bom dia, paz do Senhor. Já estamos aqui começando o dia com a meditação de hoje. Estamos já no terceiro dia da Semana Santa, quarta-feira, dia 13 de abril. E vamos dar o começo à nossa meditação. E hoje a passagem vai estar baseada em João capítulo 19, versos 1 ao 13. João capítulo 19, versos 1 ao 13. E vamos logo a passagem a ler, a passagem de hoje. Sim? E assim diz a palavra do Senhor. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Palavra de Deus. Amém. Hoje estamos vendo um homem chamado Pilatos, né, que ele, estando numa posição onde ele podia governar, ele podia julgar, né, ele tinham traído a Jesus para que ele pudesse julgar e para que pudessem, fazer que o matem a Jesus, porque esse foi o alvo, o desejo que os judeus tinham. Desde o começo, eles desejavam a morte de Jesus. Não era simplesmente um simples juízo, senão realmente o que eles desejavam era a morte. Mas aqui nós vemos que tanto Pilatos como os soldados, uma coisa que fizeram é que, ainda que não tinham achado nenhuma coisa para poder acusá-lo de morte, mesmo assim eles o tinham batido, o tinham envergonhado, o tinham humilhado a Jesus. Uma coisa que nós vemos é que os soldados, eles teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Por quê? Simplesmente para brincar, para zombar, para, de alguma maneira, passar o tempo. Na verdade, isso daí não é uma coisa que se podia acontecer, não era uma coisa que podiam fazer, senão somente por causa da autoridade que tinham, eles iam lá para poder fazer, né, o que eles queriam. Os soldados tinham essa autoridade, e essa autoridade eles usavam contra os judeus mesmos. E nós vemos que no caso de Pilatos, ele tentou de várias maneiras salvar e dar vida, soltar a Jesus, mas ele, ainda quando os judeus tinham falado crucifica-o, crucifica-o, ele queria ainda assim soltar a Jesus, porque não tinham visto nenhuma
nenhuma razão para que ele morra. Então ele falou, se vocês querem matar, levem-o para que vocês o matem, né? Porque enquanto a mim, eu não tenho visto nenhuma razão para que ele morra. E aí é onde os judeus falaram que eles tinham uma razão pela qual ele tinha que morrer, que ele se dizia que era filho de Deus. E essa palavra, para os judeus, era uma abominação, era uma heresia, era uma declaração muito forte, né, onde os judeus não conseguiam enxergar bem a verdade. Mas quando Pilatos ele ouviu esta palavra, que ele se declarava filho de Deus, seguramente por causa de que quando tinha interrogado a Jesus e não tinha encontrado nenhuma razão para acusá-lo, e quando ele ouviu que era filho de Deus, ainda mais se amedrentou, diz aqui no versículo 8, né? Que ele se amedrentou porque ele achava que realmente era filho de Deus. Então isso fazia que no seu coração de Pilatos ele tivesse medo. E esse medo agora levou novamente a Jesus para interrogar novamente e lhe perguntou de onde você vem, né? E aí, quando Jesus não estava falando, ele diz assim: você não quer falar comigo? Eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo. Uma das duas coisas, né? Mas aí ele não sabia de que Jesus sairia dessa maneira. Ele não sabia de que Jesus lhe diria que a autoridade que ele está dizendo, ele não teria essa autoridade se não tinham vindo dos céus, né? Então, aí nós vemos qual é a autoridade de Jesus, que ele permanecia calmo, permanecia tranquilo, permanecia firme naquilo que o que ele era. E ele simplesmente permanecia firme porque ele sabia o que deveria acontecer e qual foi a razão pela sua vinda aqui na Terra. E hoje, eu lembrando, né, e meditando esta palavra, o que eu senti no meu coração é isso, que mesmo que eu queira fazer muitas coisas de acordo com a palavra do Senhor, muitas vezes tenho muitas reações ou muitas situações que vão em contra de mim. Essas situações que vão em contra de mim, como Pilatos, ele queria fazer o bem, ele queria soltar a Jesus, mas ele teve muitas coisas em contra, uma situação que era adversária a ele, né? Onde os judeus estavam pedindo uma e outra vez, persistindo, perseverando em existir, né, para que Pilatos pudesse matar a Jesus. Aí nós vemos que eu vejo no meu caso, eu vejo na minha vida também que tem muitas situações que são adversárias, né, e onde eu ainda que sei que tenho que permanecer firme na minha posição para cumprir com a obra de Deus, tem muitas vezes que eu simplesmente dobro meus joelhos diante dessa situação. E é uma coisa que eu tenho que corrigir. Uma coisa onde o Senhor me tem dado a chance de poder ser firme e de poder perseverar na fé, onde Ele me dá a chance de poder permanecer naquilo que é verdade, né? E não torcer o meu braço para aquelas coisas que o mundo está dizendo que é verdade. Porque a situação muitas vezes faz que o homem caia nessa tentação, faz que o homem comece a desentender a verdade, e assim é como nós muitas vezes negociamos o evangelho, negociamos a verdade com as coisas deste mundo. Então, tendo isto em conta, o meu coração hoje se dispõe a perseverar, sem importar se eu seja o único aqui na Terra que tenha que caminhar este caminho,
sabendo de que Deus é aquele que Ele me prova e Ele me põe em situações para que eu possa realmente mostrar se estou a favor do Evangelho ou a favor do mundo. Se eu quero agradar mais a Deus ou se eu quero agradar mais a este mundo. Em toda esta situação, Pilatos ele quis agradar mais aos judeus. No meu caso, também tem vezes que eu quero agradar aos homens e é por isso que quando eu tenho que falar as coisas corretas, quando eu tenho que falar de maneira contundente, uma maneira firme, aí tem muitas vezes que eu, para ganhar a amizade, para poder ganhar as pessoas, eu simplesmente fico quieto, calado, ou simplesmente eu falo coisas assim que são fingidas, que são como se fosse um engano. Então, o que o Senhor hoje me está dizendo é isso, é que eu permaneça firme naquilo que Ele me tem falado e o que Ele me tem mostrado e que eu possa dar tudo por causa do Evangelho, por causa da verdade. Se eu não estou vivendo, ou se eu não estou pelejando e lutando para que a verdade seja a verdade, então, assim, no último tempo, onde as coisas vão se piorar, aí é onde eu, em vez de vencer, vou ser derrotado. Por quê? Porque aquele que não está na verdade, nos últimos tempos, vai ser tomado e vai ser quebrado e vai ser corrompido, né? Onde nós não vamos a poder levantarmos outra vez. Então, é importante que hoje também, quanto mais temos tempo, quanto ainda é tempo de graça, da graça, é um tempo onde nós podemos levantarmos novamente para poder viver pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho e pela causa da verdade. Esta semana, como sabemos, estamos vivendo a Semana Santa, um tempo onde nós temos que mais ainda olhar a Jesus, olhar essa cruz e ver tudo o que Ele tem feito por nós. Se Jesus ele foi firme, ainda que ele não desejava tomar essa copa, ainda que ele não desejava tomar esse lugar, ele o tomou somente por amor a você e a mim, né? Ele tomou esse lugar por amor a seu pai, por obediência a seu pai, e ele ficou firme em toda a situação. Ele sempre foi firme até o último momento da sua vida. E isso é o que nós temos que aprender. Pilatos também nos deixa um bom aprendizagem, onde ele estava querendo fazer o bem, mas ele caiu, se torceu para as pessoas, para o desejo das pessoas. Nós, quando queremos fazer o bem, temos que seguir adiante, desejar que as pessoas também possam nos reconhecer, mas ainda que as pessoas não nos reconheçam, poder sempre, em todo momento, torcer para o lado de Deus. Não para o lado do mundo, não das pessoas, senão de Deus. Temer mais a Deus que ao mundo. Isso é o que nós temos que hoje também aprender e poder novamente viver de acordo com esse desejo e o coração de Deus. Vamos a fazer uma oração para poder terminar com a meditação de hoje. Amado Senhor, muito obrigado. Muitas vezes na nossa vida, assim como Pilatos, Senhor, ele teve o desejo de querer ajudar a Jesus, teve o desejo de querer soltar a Jesus, mas, Senhor, ele, frente a essa pressão dos judeus, ele simplesmente se ligou com eles e ele ouviu mais a necessidade e a súplica, Senhor, dos judeus, mais do que fazer o correto, o qual ele sabia e ele conhecia. Senhor, assim como ele, como Pilatos, nós também muitas vezes na nossa vida temos chances assim de
de pelejar por tua verdade, Senhor, mas muitas vezes nós caímos também na tentação, onde escutamos as coisas do mundo, a voz do mundo, Senhor, ouvimos, Senhor, o que o mundo fala, damos mais peso, Senhor, nas palavras do mundo do que a tua palavra. E te pedimos, Senhor, agora, Senhor, que já não nos deixes assim, senão possas nos fortalecer para que possamos viver de acordo, Senhor, com a tua verdade, Senhor. E que a tua justiça, Senhor, seja também feita em nossas vidas, Senhor, para que assim em momentos assim onde nós temos que escolher, em vez de escolher o mundo, em vez de escolher as pessoas, possamos escolher em todo o tempo a Jesus. Senhor, que em todo tempo seja o teu evangelho, a tua verdade em nós, Senhor, para que possamos viver corretamente, firmemente nessa verdade, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, e lembrando de todo esse amor que tu tens derramado nessa cruz, Senhor, até você carregar essa cruz, Senhor, você foi obediente, Senhor, sofrendo, Senhor, tudo aquilo que você teve que sofrer, Senhor, mas esse sofrimento não era teu, senão era o nosso, Senhor. Por isso, Senhor, faça que nesta semana especialmente possamos lembrar, Senhor, da tua agonia, Senhor, do teu sofrimento, e que em todo momento possamos estar, Senhor, conectados a ti, Senhor, para poder, Senhor, estar mais perto de ti. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, e que somente o teu nome seja louvado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Bom, amados, que tenham um ótimo dia, e hoje à noite vamos estar conectados outra vez através da leitura da Bíblia. Então os deixo para que possam ter um dia muito abençoado juntamente com o Senhor. Até mais. Tchau.